começar pela coluna do Leonardo Sakamoto aqui falando a respeito de trabalho escravo. Supremo Tribunal Federal forma maioria para validar lei que expulsa empresa por escravidão em São Paulo. Vamos trazer aqui para vocês ficarem por dentro de tudo. Olha o grande Léo Sakamoto. Plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta para validar a Lei Paulista de Combate ao Trabalho Escravo, sancionada e regulamentada pelo então governador Geraldo Alckmin, em 2013, que prevê a suspensão da autorização para funcionamento de empresas que se beneficiam desse tipo de mão de obra. Vamos lá para a gente poder seguir aqui, meus caros, minhas caras. Estou vendo aqui um negócio bem interessante antes. Vamos lá, meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas, para a gente poder seguir aqui. O ministro Fernando Haddad está falando no canal Gov. Em algum momento eu vou trazer isso aqui para vocês. Não, eu vou seguir aqui. Vamos lá, gente. Vão curtindo, vou compartilhando, vou compartilhando e vamos ficar por dentro de tudo. A legislação que prevê a cassação da inscrição estadual de empresas que exploram mão de obra análoga à da escrava é considerada pelas Nações Unidas uma referência no combate a esse crime. Mas o CNC, a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, propôs a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 5465, questionando a Lei 14.946 de 2013. O relator, ministro Cássio Nunes Marques, votou pela constitucionalidade da legislação, no que foi acompanhado por Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, que havia votado contra no julgamento virtual, mas alterou seu voto diante do debate. O único que divergiu até agora foi o ministro Dias Toffoli, quando faltava apenas o seu voto. Gilmar Mendes pediu vistas e interrompeu a análise. Ele tem 90 dias para decidir. A legislação paulista foi criada claramente motivada pelo propósito de combater na luta nacional que vem sendo travada contra o flagelo do trabalho em condições similares à escravidão, afirmou Nunes Marques. Olha, quem diria um ministro bolsonarista com uma posição mais progressista, né? O relator defendeu que o processo administrativo que leve à punição deve garantir o contraditório e a ampla defesa e que o responsável pelo estabelecimento saiba ou tenha como suspeitar do uso do trabalho escravo para a confecção do produto e que a punição dos sócios do empreendimento, como prevê a lei, ocorra desde que ele tenha participado, por ação ou omissão, da aquisição de mercadorias feitas com mão de obra escrava. A maioria dos ministros concluiu que a lei não invade a competência da União, pois não se trata de inspeção do trabalho ou caracterização do trabalho escravo, que continua a cargo da esfera federal. Sobre o ponto de vista material, compete tanto à União como aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, a fim de promover uma integração social dos setores desfavoridos, apontou Nunes Marques. Foi isso exatamente que o Estado de São Paulo fez. O presidente da Corte, ministro Barroso, lembrou que a lei vem sendo importante para combater a escravidão e que gerou normas semelhantes em outros estados. A lei completou 12 anos em janeiro. Proposto pelo então deputado estadual Carlos Bezerra, do PSD, e regulamentado por Alckmin no dia 13 de maio de 2013, no aniversário de 125 anos da Lei Áurea, o texto da lei afirma que as empresas e pessoas responsabilizadas pela exploração do trabalho escravo em São Paulo ficam impedidas de exercer o mesmo ramo de atividade econômica ou de abrir uma nova firma no setor durante um período de 10 anos. A CNC diz que todos devem combater o trabalho escravo, mas argumenta que a lei prevê responsabilização de estabelecimentos comerciais em razão de atos criminosos praticados, não por eles próprios, mas por terceiros, e defendeu que a legislação paulista invade a competência da União por delegar à Secretaria Estadual da Fazenda o poder de apurar as condições de trabalho, impedindo a individualização das penas. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ao justificar a manutenção da lei, afirma que não compete à Secretaria da Fazenda de São Paulo determinar o que é ou não escravidão, mas usar a informação pública do Ministério do Trabalho e do Emprego, MTE, e do Poder Judiciário para tomar decisões a respeito da manutenção do cadastro do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, já que o governo de São Paulo sustenta que o Estado não invadiu a competência da União por se tratar de um caso de direito tributário, não penal ou do trabalho.
Com relação à condenação da Zambelli e Bozo, lembro de uma frase do Álvaro Borba: não serão presos políticos, mas sim presos políticos, mas sim políticos presos, exatamente. Instada pelo Supremo Tribunal Federal a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República considerou inconstitucional apenas o trecho da lei que pune os sócios do empreendimento flagrado com trabalho escravo e os proíbe de exercer o mesmo ramo de atividade por 10 anos em São Paulo. Alckmin: São Paulo deve ter fábricas e não senzalas. O objetivo da lei foi criar mecanismos de combate a uma das piores formas de exploração do ser humano, mas também melhorar a qualidade e a competitividade dos produtos paulistas vendidos dentro e fora do país. Na época de sua aprovação, a sanção e regulamentação, a lei provocou o descontentamento de empresários de setores envolvidos com resgates e denúncias de trabalho escravo em São Paulo. Apesar das pressões na época, Alckmin decidiu manter a lei. O então governador, questionado sobre o tema, afirmou que São Paulo deve ter fábricas e não senzalas. O processo de cassação da inscrição pode começar a partir de qualquer condenação judicial colegiada, ou seja, não basta uma operação de fiscalização do governo federal resgatar os trabalhadores e nenhuma decisão judicial de primeira instância. É necessária a confirmação em segunda instância tomada por um grupo de desembargadores. A regulamentação da lei também prevê que, excepcionalmente, em casos específicos autorizados por lei, o procedimento da cassação poderá ser iniciado a partir da decisão administrativa sancionatória, contra a qual não caiba mais recurso, proferida por autoridade competente para fiscalizar e apurar o ilícito, em procedimento no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A Secretaria de Fazenda Paulista deve iniciar um procedimento administrativo de cassação a partir da comunicação pela Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo da decisão judicial colegiada. A lei pune empresas que se beneficiem da exploração direta ou indireta desse tipo de mão de obra. Segundo Carlos Bezerra Júnior, autor da lei e atual vereador da capital paulista, ela não pune, por exemplo, uma barraquinha de cachorro-quente que apenas distribui mercadorias, sem relação de responsabilidade com a sua fabricação, mas tem como focos as empresas consideradas diretamente ou indiretamente responsáveis pela exploração do trabalhador. Como exemplo, ele cita o caso hipotético da rede de lojas que encomenda uma coleção de roupas a uma confecção que, por sua vez, terceiriza a produção de uma oficina que costuma ser flagrada por exploração de trabalho de escravidão contemporânea. No caso da responsabilização de todos, eles devem ser enquadrados na previsão da lei. Na avaliação de entidades que atuam no enfrentamento do trabalho escravo, a maior força de lei não está no efetivo fechamento das empresas, mas na possibilidade real disso acontecer. Em outras palavras, a legislação atuaria como um fator de dissuasão e de incentivo à aplicação de políticas de monitoramento sobre as cadeias produtivas. Até hoje, nenhuma empresa foi condenada nos termos previstos pela lei paulista. O Ministério do Trabalho já solicitou, contudo, a aplicação de sanções a empresas do vestuário têxtil. O Sakamoto tem um trabalho brilhante de combate ao trabalho escravo e que bom que o Supremo está validando essa lei, o que facilita muito o trabalho de ativistas e de jornalistas, né? Marcos, obrigado pelo seu comentário aí, mencionando o grande Álvaro Borba. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Faltam 130 pilas no Superchats ou no Pix. Ajudem, que é muito necessário para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas, meus lindinhos e minhas lindinhas. Estamos monetizados agora. Então é importante vocês continuarem ajudando o canal, agora finalmente com os superchats habilitados para a alegria de todos. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.